8º. Tudo bem, pessoal? Então, gente, nós vamos fazer aqui a correção de exercícios do Aprova Brasil de matemática aí, né? Das páginas 82 a 86. O assunto é sobre perímetro, tá bom? Então acompanhe aí cada questão. Na atividade 1, temos: veja no esquema a seguir o percurso que os participantes de uma corrida de rua deverão fazer. Então vocês podem ver aí as medidas, né? Tem uma medida aqui em cima de 320, certo? Aqui do lado esquerdo 240, do lado direito também 240 e por aí vai. Então acompanhe as medidas, que elas são necessárias para que vocês possam responder a atividade. Aí as perguntinhas: quantos metros tem o percurso dessa corrida? Esse percurso tem mais de 1 quilômetro? Então, nesse caso, você já tem que saber que transformar quilômetro em metro. Você sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros. Aí, respondendo as atividades, temos: o que é proposto na atividade? Propõe-se determinar quantos metros tem o percurso da corrida e verificar se essa medida é maior que 1 quilômetro. Na questão, no item B, temos: a região interna delimitada por esse percurso forma um polígono de quantos lados? Então, o polígono é formado, pessoal, por 8 lados. Como vocês podem ver aí na figura, ó. 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? No item C temos: as medidas dos lados desse polígono são iguais? Então é claro que não são iguais, né, gente? Vocês podem ver que os tamanhos aí são diferentes. Só algumas medidas que são iguais, algumas. Vamos agora para a próxima página. Bom, no item D temos: qual é a medida do maior lado desse polígono e qual a menor? Então, a maior medida do lado, pessoal, é 320 metros, como você pode confirmar isso lá na figura. E a menor é 60 metros. Agora vamos aqui para o Responda. Item A: quais são as medidas dos lados desse polígono? Então, as medidas dos lados são 320, 240, 60, né? 140. São 3 medidas aqui de 140, né? 120 e 240. Bom, no item B, para saber quantos metros tem esse percurso, nós devemos... Então, vocês vão marcar mais de uma alternativa. Devemos determinar o perímetro do polígono formado. E a outra alternativa: adicionar as medidas de todos os lados do polígono formado. Ok? Item C: quantas alternativas do item B você escolheu como corretas? Pode haver mais de uma alternativa correta? Justifique. Então percebam que há sim 2 alternativas corretas, né? Pois o perímetro de um polígono corresponde à soma das medidas de seus lados. Ok? E no item D, agora determine quantos metros tem o percurso dessa corrida de rua. Então você vai fazer aqui a somatória, né? Somar aí todos os lados e o resultado deve dar 1.400. Bom, aqui na atividade 2 temos: observe os quadriláteros a seguir. Vocês sabem, gente, que quadrilátero é toda figura que tem 4 lados, né? Então aqui não importa se é um quadrado, se é um retângulo, se é um trapézio, que são quadriláteros. Então, sabendo que o perímetro do quadrado laranja é igual ao perímetro do retângulo azul, determine a medida do lado do quadrado, certo? Então, essas duas figuras, turma, têm perímetros iguais.
Então, cabe a gente aqui determinar quanto mede o lado do quadrado. Respondendo as perguntinhas. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, a tarefa é determinar a medida do lado do quadrado laranja. No item B, quais são os quadriláteros representados na atividade? A resposta: são representados um quadrado e um retângulo. No item C, todas as medidas dos lados desses quadriláteros estão indicadas? A resposta é não. Não estão indicadas todas as medidas dos lados, ok? E no item D, temos: esses quadriláteros são paralelogramos? Quais são as características de um paralelogramo? Então a resposta é sim, são paralelogramos, pois possuem lados e ângulos opostos de mesma medida. Então no item E temos: identifique as características de um quadrado. Então, dentre as alternativas, pessoal, a correta é: possui os 4 ângulos retos e 4 lados de mesma medida, certo? Vamos agora para a página 85. Então, aqui na página 85, respondendo o item F. Identifique as características de um retângulo. Então, gente, dentre as alternativas, a resposta é: possui os 4 ângulos retos e os lados opostos de mesma medida, né? Então, os 4 ângulos são de 90 graus. E os lados opostos têm mesma medida, né? Os opostos são os lados que ficam de frente um para o outro, gente. Responda: quais são as medidas dos lados do retângulo? Então, se você analisar a figura, as medidas do retângulo são 12 metros, 4 metros, 12 e 4 metros, né? Então, as medidas opostas são exatamente essas, 12 e 12, e as outras 4 e 4. Item B, qual é o perímetro do retângulo? Então, se você somar os 4 lados, isso vai dar uma soma de 32, né? 32 metros. Portanto, o perímetro do retângulo é 32 metros. No item C, se o lado do quadrado mede x, seu perímetro pode ser dado por 4x, né? Não é um quadrado? Se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, eu posso fazer uma multiplicação. 4 vezes x. Item D. Como o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo, então determine a medida do lado do quadrado. Bom, se eu já sei que o perímetro do retângulo é 32 metros, e eu quero saber quanto mede o lado do quadrado, já que eles têm perímetros iguais, é só dividir 32 para 4. Então, vamos obter 8. Logo, o lado do quadrado, né, mede 8 metros. Vamos para a página 86. Então, turma, na página 86, temos a atividade 3, que diz o seguinte: o triângulo ABC da figura a seguir é equilátero. Você sabe que um triângulo equilátero é aquele que tem as 3 medidas iguais, né? Os 3 lados têm a mesma medida. E os vértices do triângulo XYZ são os pontos médios dos lados do triângulo ABC, certo? Então, note que temos aqui um triângulo vermelho dentro desse triângulo azul e que esses pontos aqui, esses vértices X, Y e Z, eles correspondem aos pontos médios do triângulo ABC. Ponto médio, o que é isso? É exatamente onde ele fica bem no meio, né? O nome já está dizendo, ponto médio. Então, ele fica aqui exatamente no meio desse segmento, ó, de A até B, de B até C e de A até C. Bom,
Aí vem aqui as perguntinhas. Qual deve ser a medida do lado do triângulo ABC para que o perímetro do triângulo XYZ seja de 68,4 centímetros? Certo? Se o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, qual será o perímetro do triângulo ABC? Então, vamos responder essas perguntinhas aqui na sequência. Qual é a tarefa proposta nessa atividade? A tarefa proposta é determinar a medida do lado do triângulo ABC quando o perímetro do triângulo XYZ for de 68,4 centímetros e calcular o perímetro do triângulo ABC quando o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros. No item B, o que caracteriza o triângulo equilátero? Então, gente, no triângulo equilátero, todos os lados possuem a mesma medida. Item C, o ponto médio de um segmento o divide de que forma? Ora, o ponto médio de um segmento o divide em duas partes de igual medida. D, como é determinado o perímetro de um triângulo? Ora, o perímetro de um triângulo é determinado somando-se a medida de seus lados, tá bom? Como tem que concluir, pessoal, a atividade, eu vou passar logo aqui para a página 87, para a gente finalizar essa parte. Bom, responda aqui, faça a leitura aqui desse pequeno texto. Quando dois lados de um triângulo possuem mesma medida, o triângulo é classificado como isósceles. Esse tipo de triângulo possui uma propriedade importante. Qual é a propriedade? Os ângulos internos de sua base são congruentes. E o que quer dizer isso? Congruentes. Ou seja, possui a mesma medida, como você pode ver aqui. Com base na leitura acima, como é classificado o triângulo XYZ quanto à medida de seus lados? Bom, então, observem, pessoal, que pelos dados fornecidos no problema, os segmentos AX, XB, BZ, ZC, ZY e A e YA são congruentes e que, pela propriedade do triângulo isósceles, todos os triângulos azuis são congruentes. Todos os ângulos azuis são equiláteros e possuem os ângulos A, B, C de 60 graus, certo? Já que se trata de um triângulo equilátero. Cada ângulo interno do triângulo XYZ, somado a cada ângulo interno do triângulo azul, que o forma deve totalizar 180 graus. Portanto, cada ângulo mede 60 graus e o triângulo XYZ também é equilátero. Tá certo? Então, essa informação aqui é muito importante. No item B, com base na resposta anterior, responda aos itens a seguir. Se o perímetro do triângulo XYZ deve medir 68,4 centímetros, calcule a medida de seu lado. Em seguida, complete a frase. Bom, então, 68,4 dividido para 3, já que se trata de um triângulo equilátero, ele vai dar 22,8. Então, a medida do lado do triângulo XYZ é 22,8 centímetros. Portanto, a medida do lado do triângulo ABC é 45,6 centímetros. Se o perímetro do triângulo XYZ for 97,5 centímetros, calcule a medida de seu lado. Em seguida, complete a frase. Bom, é só pegar 97,5, pessoal, e dividir para 3. Fazendo essa divisão,
vamos obter 32,5. Logo, o lado do triângulo XYZ é 32,5 centímetros. Então, a medida do lado do triângulo ABC é 65 centímetros. E seu perímetro é 195 centímetros. Tá ok, turma? Então, feita aqui a correção dessa atividade, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, tirando as dúvidas. Ok? Até a próxima.